Fala, amigos cinquentões! O vídeo de hoje é para falar sobre um índice, que é o índice ESG, em português, o índice ASG, Meio Ambiente, Área Social e Governança Corporativa. Então o ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, é um índice que esse termo foi criado apareceu pela primeira vez lá em 2005 num relatório da ONU, falando sobre as empresas que tinham preocupações com a área ambiental, com a área social do entorno e também com a sua governança. No Brasil, nos últimos anos tem crescido muito a procura por empresas que tenham bons índices dentro deste índice ESG, porque são empresas que o investidor começa a pensar, bom, ela se preocupa, eu estou colocando dinheiro numa empresa que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com o entorno, com a área social e que também se preocupa com governança. A governança corporativa, desde lá de alguns anos, já tem mais de 5 anos, que a gente vê um foco muito grande em cima dessa governança, principalmente do nível mais alto da B3, que é o novo mercado, aquele nível onde todas as ações são ordinárias, todo mundo tem o mesmo tag along, você tem uma transparência maior em relatórios, etc. Isso tudo já vem sendo procurado. E agora a gente percebe uma grande onda, um grande crescimento em procura por empresas ESG. Essas empresas, então, elas vêm recebendo aquela atenção mundial porque estão associadas a negócios sólidos, com baixo custo de capital e melhor resiliência contra os riscos associados a clima e sustentabilidade. Essa nova rota está ligada a empresas que levam em conta sustentabilidade social, ambiental e na sua governança. Então o ESG, esse termo, surgiu lá em 2005 pela primeira vez num relatório da ONU e de lá para cá vem ganhando força. E a pergunta é, isso é uma onda? Isso é uma coisa para o futuro ou já é prática, já é comum para todos? Aproveite e comente aqui embaixo. Você já se preocupou na hora do seu investimento, na hora da sua análise daquela empresa? Se aquela empresa está ligada a meio ambiente, a área social e a governança? Governança, como eu disse, a gente tem uma preocupação maior, mas esses dois novos segmentos aí de análise, o meio ambiente e social, você leva em conta? Vamos citar alguma coisa aqui. Vale, depois dos desastres que aconteceram em Mariana e Brumadinho, a gente tem, por exemplo, a JBS, que está no novo mercado, seria uma governança tranquila e tal, mas tivemos escândalo. Enfim, tem outras situações no Brasil que a gente se preocupa um pouco com esses índices. Será que eles estão levando em consideração tudo que se deve? Por que escolher, então, empresas ESG? São aquelas empresas que têm modelos de negócios pautados na sustentabilidade e na responsabilidade ambiental, social e que também têm, junto às suas missões e operações, trabalhos específicos para este entorno, com o propósito de transformar o mundo num lugar melhor para vivermos. E o mercado, ele criou um índice baseado nisso. Há pouco, a gigante do mercado financeiro, a BlackRock, que é a maior gestora de fundos e ETFs mundial, passou a considerar os indicadores de sustentabilidade em cima desse indicador ESG. E o indicador mostra, então, aquelas empresas que realmente têm a preocupação ambiental, social e de governança. Esse índice avalia as operações das principais empresas conforme os impactos nos 3 eixos: meio ambiente, social e governança. Critério de meio ambiente: a companhia atua na gestão da natureza? Ela realmente consegue minimizar impactos, etc? Quais os trabalhos feitos com isso? Social: examina a organização se viola direitos humanos ou não se viola. Um exemplo polêmico, por exemplo. A Tesla tem tudo para ser uma empresa ESG, porque a área energia solar, etc. Mas ela vem apanhando um pouco neste índice por causa da mão de obra, ainda um pouco obscuro como é que é feito isso. Isso é uma coisa um pouco polêmica que vem acontecendo. Monitoramento de relações da empresa com os trabalhadores, fornecedores e as comunidades que atuam, todo o aspecto social do entorno. E a governança, que envolve práticas de gestão empresarial, considerando aí a fuga para corrupção, compliance e tudo isso dentro daqueles pactos dos 10 princípios de Pacto Global para o Desenvolvimento Integral. Compliance, então, só fazendo um parêntese, é quando você está em irregularidade aí, você tem regras muito claras, você tem uma transparência, o contato, porque, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho dentro da minha empresa ESG, mas eu não tenho um canal específico, eu não tenho uma diretoria independente, as minhas políticas não são muito claras, a transparência disso não é muito comum, eu não sigo a legislação ao pé da letra, então tudo isso forma o compliance da empresa. O que significa, então, este índice
ESG? É um índice que avalia as operações das principais empresas conforme os seus impactos nestes 3 critérios. E este índice traz para grandes fundos, por exemplo, como os administrados pela BlackRock, ela traz uma pontuação para indicações junto aos seus investidores que cada dia mais se preocupam com estas empresas. No Brasil, aí eu poderia citar uma empresa famosa de ESG, a Natura, por exemplo. A Natura, desde a sua propaganda, ela divulga muito isso, né? Não faz testes com animais, o aspecto social dela é muito forte junto aos seus funcionários. Então, é uma empresa que tem aí aparece aí na grande mídia como ESG de uma maneira forte, acredito que seja. Vamos falar um pouco desse crescimento. Então, em 2018, 85% das companhias listadas no índice S&P 500 da Bolsa de Nova York produziram algum relatório de ESG. E também tem um aumento de requerimentos regulatórios em todos esses países, mais de 60 países avaliados, que de lá para cá, de 2018 para cá. Na Bolsa Brasileira, desde 2005, a gente tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um índice que reúne aí empresas com boas práticas sustentáveis. E esse índice teve um aumento de 257% desde a sua criação no final de 2005 até o primeiro semestre de 2020. Então a gente percebe que não é apenas o bonitinho eu investir em empresas que estão preocupadas com o ambiente ou com o social. Existe uma visão um pouco conturbada, quer dizer, se eu for investir nessa empresa, a empresa está gastando muito dinheiro com isso, eu posso afetar a minha rentabilidade. E a gente percebe que não é verdade, que as empresas que estão preocupadas com isso têm crescido até acima do próprio Ibovespa. Apesar desse índice, o ISE está um pouquinho defasado, ele está passando por uma reestruturação, já serve como primeiro passo para identificar as boas práticas. Isso porque, segundo gestores, as empresas ESG possuem menores riscos de se envolver em fraudes, em processos trabalhistas, em ações judiciais, etc. Por que eu digo que existe aqui uma necessidade de reformulação? Como tudo, já é o primeiro passo, mas, por exemplo, existe uma dúvida, por exemplo, Petrobras. A Petrobras faz parte do índice. Então, será que a Petrobras realmente pode ser considerada dentro de uma empresa ESG, uma empresa preocupada com o meio ambiente, porque a própria matriz dela está complicado? Como é que é a avaliação dessa matriz energética com as outras petroleiras, por exemplo, no mundo, que já vem mostrando aí uma necessidade de mudar a matriz energética de petróleo para uma matriz energética solar, de eólica, enfim. Então, apesar de tantas questões a serem respondidas com o tempo, a gente já vê um avanço nessa linha. Dentro do que ela faz, da área petroleira, ela ainda tem ações que podem minimizar os seus impactos, que podem contribuir com a sociedade do entorno e também ter uma transparência na gestão. Citando outro escândalo que a gente teve, a JBS, por exemplo, estava dentro do índice e quando teve o escândalo lá, o escândalo que todo mundo sabe, político e econômico, etc., ela foi excluída deste índice de sustentabilidade empresarial. Vou colocar aqui um quadro dessa entidade da ONU, que é a PRI, Principles for Responsible Investment. Então, são os princípios para investimento responsável, onde desde 2015 tinham ali, entre 2005 e 2006, basicamente 100 empresas que eram signatárias desses princípios, e a gente já chegou aqui em 2020 a mais de 3.200 empresas que assinaram. Estamos falando de ativos aí de mais de 100 trilhões de dólares administrados por essas empresas. Então a gente percebe que não é apenas uma modinha, uma onda, mas sim uma direção a ser seguida. O crescimento do ESG no Brasil, aqui uma matériazinha da Exame Research, como medir o ESG nos fundos do Brasil. Então houve em 2020 um crescimento de 47% do patrimônio desses fundos que estão classificados como ações de sustentabilidade e governança, a Anbima que regulamenta isso, e num patrimônio de mais de 1,3 bilhão de reais espalhados em pouco mais do que 50 fundos. Peguei aqui também uma outra matéria falando de fundos de ESG que se multiplicam, já são acessados a partir aí de R$10. Está citando aqui como exemplo a Plural Asset, lançando o primeiro fundo ESG, que é o Plural ESG Crédito Privado 45. Tem também aqui o ESGB11 do Banco BTG e fala sobre até uma ETF, uma carteira de índice que replica o índice,
que tem uma sigla bem grandona aqui, SPBRE-SBP. Então são índices que vêm buscando aí aquela visão de investir em empresas sustentáveis. Tirei um relatório assim aqui. Esse relatório ele faz uma avaliação comparativo com o Ibovespa e o IBX. O IBX é aquele índice que avalia o retorno de uma carteira teórica com as ações mais negociadas na BMF Bovespa. São selecionadas conforme o número de negócios e volume financeiro, tá? Então vocês percebam que tem dois índices ligados a ESG, que é Constellation, e o JGP, e eles mostram que não necessariamente por você investir em empresas que investem em meio ambiente, em área sustentável, na área social e também em governança, eles acabam reduzindo a sua rentabilidade, muito pelo contrário, isso demonstra esta linha. A XP fez aqui uma cobertura em ESG e selecionou 10 ações da B3, pelas quais deve-se dar uma olhada, o investidor que está preocupado com essa relação. Então, entre elas, a gente tem aqui, ó, Ambev, temos a própria B3, o Banco do Brasil, o CEMIG, a EDP, a Energia de Portugal Brasil, que é uma empresa elétrica, a Marfrig, Natura, Localiza, Banco Santander e Ultrapar como exemplos de empresas que estão ligadas. Eu vi agora nos relatórios dos bancos, Bradesco e Itaú, mostrando também, deixando uma grande parte do seu relatório mostrando a linha ESG. A gente percebe nos próprios relatórios trimestrais das empresas um avanço no foco para essas ações na área ambiental, social e de governança. É isso, queria saber de você, se você já incluiu o ESG na sua análise dos seus ativos para análise de compra dos ativos que você coloca em sua carteira. Comenta aqui embaixo com a gente, se gostou desse vídeo, curta, compartilha com aquelas pessoas que possam ter interesse e se não é inscrito ainda, se inscreva no canal 50 Investidor para dar uma força para o canal, para que esse conteúdo chegue a mais gente. Um grande abraço e bons investimentos!